Vou fazer uma pergunta para você. Você acha justo esconder do povo falas, momentos, fatos recentes dos atuais candidatos à presidência da República? Eu não acho, mas o TSE acha justo e está querendo esconder do povo os momentos, as falas, os fatos recentes do presidente Bolsonaro e candidato. Isso é injusto. E nesse vídeo quero falar também sobre a farsa desses comícios do Lula, esse povo vermelho que surge lá através de din-din. Lula não tem povo, mas vamos deixar para daqui a pouco, porque o TSE, mais uma vez, olha aí na sua tela, proibiu o Bolsonaro agora de usar discurso na ONU em campanha. Tipo, não existiu, esconde isso do povo. O que é isso? Eu posso chamar isso de democracia? Onde nas eleições o povo, precisando observar seus candidatos para escolher, não pode saber o que um candidato X está fazendo? Isso é democracia? Vão apagar o fato? Gente, o Bolsonaro é presidente. Ele é candidato à reeleição. Fazer o quê? Ele não pode ser outra coisa para mostrar, olha, eu estou fazendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou o presidente. E assim eu preciso exercer meu trabalho e é isso que eu estou fazendo. Os outros candidatos estão aí. Cada um segue o seu trabalho, sua profissão e apresenta ali. Eu estou fazendo isso, estou propondo isso, estou falando isso nesse lugar. Bolsonaro, como é presidente, ele precisa se deslocar. Ou seja, não existiu o discurso do Bolsonaro na ONU, não existiu o discurso do Bolsonaro em Londres, não existiu 7 de setembro no Brasil, aquela multidão. Ora, aí o Bolsonaro não pode mostrar o que está fazendo? Isso que é o injusto! Porque os outros podem, né? Agora, por que não tinha essa regra nas campanhas passadas? Que também não precisava, não é mesmo? Qual o interesse de Dilma Rousseff, em plena reeleição, apresentar um discurso dela na ONU? Ia passar vergonha. O que a Dilma ia fazer na ONU? Ia lá sugerir para o mundo estocar vento. Vamos estocar vento de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Pronto, saudar mandioca e sei lá mais o quê. Se duvidar, acho que a Dilma é lá no TSE, me proíba. TSE, me proíba de usar a minha imagem, que aquilo ali foi uma vergonha. E proíba os outros também, porque é ponto negativo. Os ex-presidentes só passavam vergonha diante do mundo. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele vai falar dos pontos positivos, vai falar da grandeza que é o Brasil, vai falar do nosso agro, do emprego, do combustível. E aí eles não gostam, não vale, é injusto, é abuso de poder político, econômico, recursos federais. Agora, se o Bolsonaro cometesse gafe, falasse besteira, se prejudicasse em um discurso, ninguém ia reclamar. Opa, obrigue o Bolsonaro a divulgar. É preciso divulgar o que está acontecendo. É preciso mostrar o que cada candidato está falando agora na reta final. Mas como ele não comete gafe, ou não fala besteira, ou não tem ponto negativo para apresentar, vamos proibir porque o discurso é bom. Porque o saldo brasileiro nessa altura do campeonato pós-pandemia é muito bom. E a gente tem que esconder isso do povo. Vale lembrar que TSE é cabo eleitoral do Lula. Quem pediu essa coisa aí para derrubar o discurso na ONU foi o quê? Soraya Tronic, Ciro Gomes e o Lula. Por que você pediu o Lula para derrubar? Porque o discurso foi muito bom? Ou porque o Bolsonaro apresentou ao mundo lá na ONU que o chefe do assalto na Petrobras foi condenado em 3 instâncias, hein? Aí, vamos derrubar, tem que derrubar isso aí. Olha, tá aí, é o desespero. Esconder do povo o que o Bolsonaro tá fazendo. Para você ver como o Bolsonaro é um bom, é o melhor. Ao ponto da oposição fazer de tudo para esconder. Que se Bolsonaro fosse ruim, se o saldo fosse negativo, a oposição estaria aí, desesperada para mostrar tudo o que está acontecendo para você em relação ao Bolsonaro. Pois então, gente, cuidado com essas medidas. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Mas tem um lado bom nisso aí, tem o pró, o lado positivo. É que quando o TSE proíbe, o povo vai e compartilha. O povo vai e multiplica
o momento na internet, o discurso, o 7 de setembro, etc. Igual o vídeo da Michelle Bolsonaro que o TSE mandou derrubar, através de uma petição da Simone Tebet. Aí que o vídeo viralizou mesmo e o pessoal viu. Então, eu acho bom também. Pode proibir à vontade, que o povo vai fazer questão de divulgar. Aquilo que o Bolsonaro não divulga, os 60 milhões de eleitores dele vai fazer questão de divulgar por ele. Ponto final. Podem aí fazer os seus desesperos finais na reta final da eleição. O povo, ninguém vence ou derruba a voz e a vontade do povo. Isso é democracia, embora alguns tentem barrar essa democracia, esse ato democrático do povo, mostrar o que deseja, o que anseia. Era o que me faltava, né? Daqui a pouco o TSE vai proibir o povo de divulgar imagens do Bolsonaro. Não esconder os fatos. Isso não é democrático. E quem aceitou esse pedido do Lula e restante? O ministro do TSE petista, Benedito Gonçalves, como sempre, fazendo sua militância no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos acostumados. E aí a corte vai junto, vai porque também está nessa militância pró-Lula. Então é isso, gente. Querem esconder a verdade de você e depois eles vêm enchem a boca para falar de democracia para cima de você. Cuidado. Vamos lá então falar do Lula, porque essa notícia aqui é de espantar, gente. Tem gente que acredita que o Lula está lotando certas mobilizações. Não, tem algo muito estranho. Você já percebeu que algumas manifestações, já vou botar a notícia para você, mas algumas manifestações do Lula tem meia dúzia de gato pingado, a outra já tem 6 mil, 7 mil pessoas. Nossa, parece até duas pessoas diferentes. Um Lula de um jeito, outro Lula. Que o Bolsonaro, por onde passa, arrasta a multidão. Qualquer canto do país, nem que seja na barraquinha de cachorro-quente. O Lula não. Ora tem um povinho ali mais ou menos, ora não tem. Por quê? Porque quando tem, é o povo pago. É porque o fundão eleitoral chegou ali naquela vagabundagem, aquela vadiagem da CUT, MST e coisas semelhantes. Aí nós temos aqui essa notícia através do site R7. Vamos lá, Rick Mais. Ônibus de outros estados trouxeram militantes para comício de Lula em Curitiba. Gente, estamos falando de 160 ônibus com vagabundos do MST e outras coisas parecidas. Vindo de Santa Catarina e de São Paulo, principalmente. Ora, não tem nem condição de encher com o próprio povo do local, ou militância, que não é suficiente para lotar nada. Tem que agregar vadiagem de todo canto do país. 160 ônibus, você mete ali 40 pessoas em cada ônibus, dá cerca de 6.400 pessoas. Pronto. Já deu aquele bolo para manipular a foto, para fazer foto panorâmica e multiplicar de 6 mil para 12 mil, ou triplicar, fazer os trigêmeos lá. Esse é o jogo, essa é a farsa. Lembra de um quadro que eu tinha aqui no meu canal, a farsa do Lula? Contava sobre todas as farsas. Entenda a farsa. Farsa de mapa da fome, farsa de dívida externa, farsa disso e daquilo. Então, essa questão do comício do Lula, mobilização do Lula, também é uma farsa. É gente paga. E aí, eu boto essa tabela sempre aqui no vídeo, quando falo do Lula, da manifestação. Porque ele é o cara que mais está gastando com fundo eleitoral. Ele gasta mais do que o triplo do segundo Gastão, o Calil, em Minas Gerais. Por quê? Além de pagar estrutura para show, palanque, etc., segurança, custos, viagem, tem que pagar o povo para ir nos shows também, nos espetáculos do Lula. Tanto que você vê, olha só como você percebe a farsa. Quando o Bolsonaro vai em um local, é multidão. E se ele vai para Curitiba, é o povo de Curitiba. O Lula não, é o povo de São Paulo, de Santa Catarina. Mas não é só a multidão ali, no evento, no comício, que seja. Você tem a multidão no aeroporto aguardando. Você tem a multidão por onde ele passa, nem que seja na barraquinha do cachorro-quente, na porta do youtuber ou da rádio que ele vai fazer uma entrevista ali, no meio do caminho. O Lula não. Ele só tem aquele povão no comício, no local específico, onde o povo foi pago para comparecer. Porque eles não estão pagando gente para ir no aeroporto. Porque o Lula passa pelo aeroporto, mas não tem ninguém. Na barraquinha cachorro-quente não tem ninguém, na rádio não tem ninguém. Só segurança, porque se aparecer alguém vai ser gente para vaiar o Lula. Porque o povo brasileiro não gosta de ladrão. Desse ladrão que é o maior ladrão da história do Brasil. Então tá aí a farsa, esfregada na nossa cara. Então
todo comício do Lula, quando lota ou dá uma quantidade assim considerável, é farsa, é gente paga, é dinheiro. E eles já assumiram isso. Eles entenderam isso lá no 1º de maio, aquele show da Daniela Mercury, que recebeu 100 mil da Prefeitura de São Paulo. Não teve ninguém. E saiu essa notícia aí. Então, gente, quando tem povo considerável, é porque tem dinheiro nosso. Entregue a vadiagem do MST e coisas parecidas. Então, Lula não tem povo. Quando eu fiz aquele vídeo aqui no meu canal essa semana mesmo, não vai ter segundo turno, teve gente que achou que eu fui muito ousado. Não, Bruno, fui ousado não. E o Bolsonaro tem reiterado isso. Se tiver segundo turno, porque algum problema aconteceu, alguma anormalidade aconteceu no TSE, eu acredito nisso também. Não tem como esse cara que sem povo ganhar a eleição. O presidente Lula esteve no Maracanã e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido. Uma nova vaia começou. Na minha opinião, é Bolsonaro no 1º turno. Caso contrário, o segundo turno para mim já tem cheiro de armação aí, nessa coisa de TSE. Na minha opinião, e eu tenho direito à opinião. Acabou! Tá certo? Vamos indo nessa. Comunismo, aqui não.